Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza com vocês? Hoje vamos para mais uma aula e hoje é uma aula aberta, tá? Essa aula que vai para o YouTube, certo? Onde vamos falar sobre o Streamlit e uma biblioteca chamada PyDeck, certo? Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar para a galera que não me conhece. Eu me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados da empresa Eletrobras, certo? Estou aqui para trazer informações sobre o Streamlit, que é uma ferramenta que eu gosto muito de atuar com ela e é uma ferramenta que eu acabei meio que me familiarizando durante a minha carreira e utilizei bastante ela em diversos cenários, certo? E nessa aula em específico eu vou falar da biblioteca PyDeck. Essa eu não tenho tanta experiência, então essa aqui é mais para mostrar para que vocês possam procurar e possam também ver o quanto ela pode lhe ajudar, e aí eu vou só mostrar um pouquinho dessa integração dessa biblioteca com o Streamlit, certo? Eu conheci essa biblioteca dentro da jornada de dados do meu xará, certo? Onde ele apresentou ali dentro de uma das aulas, rapidamente, fazendo dash com o Streamlit como o resultado de todo um processo de uma das aulas que ele realizou, certo? E eu fiquei, cara, que dashboard incrível, isso aqui dá para fazer tanta coisa, e de fato dá para fazer muita coisa. A partir daquela aula que não era necessariamente sobre dashboard, o dashboard foi a parte mais rápida ali, só para mostrar o resultado, mas a partir daquilo me abriu um leque, onde eu pude adaptar alguns gráficos meus que não eram tão bonitos, eram essenciais, mas não eram tão bonitos, dentro do meu trabalho, do meu dia a dia, então nada melhor do que mostrar isso para vocês, certo? E quem sabe ajudar alguém nesse processo aí. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês e vou começar do zero, certo? Vou usar essa telinha aqui que talvez fique melhor, certo? Vou criar uma pasta aqui, certo? Vou botar aqui, ó, PyDeck, certo? Vou abrir aqui com direito aqui e vou pegar o Code, certo? Uma outra forma de abrir o VS Code, quando a gente tem ele instalado na nossa máquina, é abrir com o terminal, certo? Abrir com o terminal, aí eu venho aqui e boto Code, ponto. E ele abre o VS Code dentro da pasta que eu estou conectado, certo? Ele abriu aqui, ó, dentro da pasta, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Abrir o terminal, certo? Iniciar o ambiente. Para quem não sabe, eu gosto de utilizar o ambiente do Poentry, certo? Que para mim é muito mais prático. Mas a gente também pode fazer utilizando o pip, certo? Mas nesse caso aqui eu vou utilizar o Poentry. Se você quiser conhecer mais sobre o Poentry, eu vou deixar um vídeo do meu xará, certo? Na descrição desse vídeo, para que fala sobre toda a instalação do Poentry, do PPX, certo? Que são ideais utilizar junto para ambientes virtuais e ambientes, certo? Em ambientes aí gerenciais das versões do Python, certo? Então eu sempre utilizo o PyEnv e Poentry junto, em conjunto também com o PPX, certo? Então, vou deixar tanto esse vídeo como vou deixar no card aqui um vídeo meu falando sobre o PyEnv e o Poentry dentro do WSL, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou dar um Poentry init. Para a galera do curso, tá? Dentro das aulas tem vídeos aí falando da instalação do PyEnv e Poentry, é só dar uma procurada aí. Então aqui eu vou dando Enter, certo? Poentry aqui iniciado, eu vou dar um Poentry shell, certo? Ele vai iniciar um ambiente virtual, aí eu vou só aguardar e a vou começar aqui a criar, certo? O meu código, certo? Ele está aqui ativando o ambiente virtual. E aí eu vim aqui, ó, criar app.py, certo? Que vai ser meu arquivo da minha aplicação. E vou fazer o seguinte, antes de dar o app aqui, eu vou instalar as bibliotecas que eu vou utilizar, que é o Streamlit, certo? E o PyTech, certo? Vou usar essas duas bibliotecas. Dá um Enter e aí vou aguardar a instalação da biblioteca. Aqui eu já cometi um erro. Eu coloquei o nome da pasta, o mesmo nome de uma das bibliotecas. E aí o PyProject aqui, ele reclama, porque o nome do projeto tá o mesmo. Eu vou botar aqui, ó, PyDeck Streamlit. Talvez. Vou fazer agora a mesma coisa. E agora vai funcionar.
Agora vai começar a instalar, vou pausar o vídeo aí para vocês não esperar esse tempo junto comigo. Com o ambiente, certo? Já pronto aqui, ele já instalou todas as dependências. Eu gosto muito do Poentry, um dos pontos que eu gosto do Poentry é justamente que ele traz esse PyProject bem limpinho, já com as dependências aqui do projeto, certo? E aqui eu vou já importar o que eu vou utilizar nesse projeto aqui. Eu vou utilizar aqui o Streamlit ES-ST, import pandas SPD, import PyDeck ES-PDK, eu vou chamar ele assim, e import JSON. Em um momento ali eu vou ler, certo? Um arquivo JSON aí. Então, ó, eu vou começar aqui com dados aqui, certo? Que são dados de acidente, dados de mapas de acidente, certo? É um dado que está presente no GitHub através do link. Eu vou deixar um repositório meu com todas essas informações para vocês, certo? E aí vocês vão consultar tudo isso aqui. Então, ó, esses dados basicamente tem dados de longitude e latitude, certo? E vai indicar aí quantidades de... Vai ter repetições aqui, assim indicando quantidade de acidentes, certo? Basicamente isso. Algo bem simples, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de acidentes, data, certo? E vou colocar, ó, o link aqui, certo? Aí, ó, vou chamar um data frame, vou dar um PD, ó, read sv, certo? E vou botar, ó, o acidentes data aqui, certo? Esse é o primeiro passo apenas do nosso dashboard, certo? E vou salvar. Até agora, isso aqui tá pronto? Não. Eu vou botar aqui, ó, ST, certo? Title. E vou botar aqui, ó, página de dashboards e mapas. Bonitinhos. Tá? Tá feito aqui. Ok. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um layer, certo? E vou chamar esse layer de quê? De pdk.layer, que é uma dependência do PyDeck, certo? Aí eu vou dar um enter aqui e vou dizer o seguinte, ó, o primeiro posicional é o tipo de mapa que eu vou estar utilizando, é o tipo de layer que eu vou estar utilizando. Luciano, como é que eu sei quais são os tipos de layer que eu vou utilizar? Você vai olhar a documentação do PyDeck, certo? Você vai vir na documentação, vai procurar no Google aqui a documentação, vai entrar aqui, ó, na página, ele tem, ó, vários layers aqui, ó, que você pode entrar em cada um deles e entender, certo? Esse exemplo bem específico é um exemplo da documentação, certo? Que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que é o Hexagon Layer, certo? E aí, ó, eu vou chamar o data frame, certo? Aí, ó, get position, a latitude e a longitude, certo? Aí, ó, eu vou usar essa opção auto highlight, certo? E vou colocar true. O que é que essa opção faz? Eu vou permitir que tenha esse destaque nas horas que eu posicionar o meu mouse, eu selecionar o meu cursor do mouse sobre os hexágonos, no caso aqui do tipo de gráfico que eu vou utilizar, certo? Eu vou botar aqui, ó, uma elevação, elevation, escala, scale, certo? Aqui é um número que vai indicar, como é que eu posso dizer? A elevação dos hexágonos que a gente vai criar. Vocês vão entender melhor quando eu plotar o gráfico na tela, tá? Só para explicar um pouquinho sobre cada opção. Aqui eu vou dizer, ó, Picablo, certo? Picablo igual true, certo? Aqui, Picablo igual a true, certo? Quer permitir interação entre eles, certo? Elevation range, certo? E que é o range como é que eu posso dizer? É o intervalo, certo? De elevação desses hexágonos, o tamanho máximo e o tamanho mínimo dele, certo? Tá, aqui é 3.000. Esses dados a gente vai testando, tá? Para ver se vai depender do tamanho do mapa que a gente vai utilizar,
certo? O tamanho que a gente quer que se destaque dentro da tela. Tem muito tem muitas possibilidades. Aqui, ó, eu tô extruded, eu tô permitindo que ele renderize em 3D, certo? E overage, certo? E define a relação do tamanho total. Eu vou botar aqui 1, certo? Simples assim. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, algo bem simples. Eu vou dar simplesmente, ó, um ST aí deck chart. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, IDK, certo? Que foi como eu chamei o PyDeck. E vou chamar aqui, ó, deck layer. Layer foi a variável que a gente criou, certo? Vou salvar. Como é que eu faço aqui para executar esse projeto, certo? Aqui, ó, faltou uma vírgula, certo? Aí, ó, vou vir aqui e vou, ó, streamlit from app.py. Apenas com isso, gente, a gente já consegue plotar um gráfico de forma organizada dentro da nossa aplicação, criando uma aplicação web com Streamlit. Esse PyDeck é uma biblioteca muito poderosa de gráficos, certo? E mapas, certo? Então, como eu trouxe ali até a página da documentação para vocês, ele vai trazer mapas de forma muito bonita e vários layers diferentes. Então, vamos aguardar o nosso Streamlit executar. Nosso gráfico carregou aqui e vamos ver o seguinte, ó, não foi possível plotar nada. E aí, ó, quando eu vou aproximando, eu vejo que tem aqui, certo? Ó, tá aqui essas marcas. Uma coisa de errado. O que será que tá errado? Vamos olhar o código aqui. Ao avaliar o código, certo? Ó, vamos ver aqui o que é que tá isso aqui. Vamos rever o link. Dos dados. Vamos rever o projeto. Já achei o erro. Aqui tá long e lat, certo? Aqui, ó, LNG. Então, esse é o nosso erro. Então, vamos lá. LNG, certo? Eu salvei. Agora eu vou vir aqui, ó, no Streamlit e dou um rerun, tá? Erros acontecem, erros são humanos. A gente tem que ser capaz de identificar o erro e solucioná-lo. Agora, ó, ele já ó, readecou aqui, ó, ó, passando aqui, ó, no mapa aqui, ó, quais são as situações, ocasiões de acidentes de acordo com a localização, considerando, ó, a latitude e a longitude, ó, onde a maioria estão concentrados aqui, ó, na região de Londres, certo? Então, ainda há mais personalizações, mas eu não vou me aprofundar tanto. A ideia aqui é só a gente ter um pouquinho do gostinho dessa biblioteca, certo? Vou fazer outros gráficos para a gente aqui, para a gente poder dar continuidade e ver outros tipos de layers, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar outro layers, tá? Que são os dados de estacionamento de bicicletas, certo? Também tá na documentação, tá? Então não tô pegando nenhum dado louco aqui. Eu vou copiar aqui de novo aqui, porque ele não achou, tá? Aqui o link, essa aspa aqui, ó. Pronto, ó. Aqui os dados, certo? São dados relacionados a estacionamento de bicicletas em São Francisco, certo? Vamos pro nosso. Então, ó, vou chamar aqui, sei lá, de dados bicicleta, certo? Vou dar um Ctrl V aqui no link. Vou apagar aqui, certo? Salvei. E eu vou vir aqui, ó, df2, certo? Então, ó, PD read JSON, porque é um arquivo JSON, certo? O outro lá era CSV, esse aqui é um JSON, certo? Tá aqui.
E agora vamos construir o nosso layer com outro layer, só para a gente ter noção. Então, eu vou fazer aqui, ó, layer, pdk, ponto, layer, certo? Ó, se for o que a gente fez, a mesma coisa que a gente fez aqui. Esse é o padrão de gráfico, certo? E vou, dessa vez, utilizar o grid layer, certo? Então, df true, certo? E vou usar a opção picable true, certo? É para permitir interação entre as células, certo? Entre os gráficos. Extruda, e é para a gente permitir aqui visualização em formato 3D, certo? Vou botar aqui, ó, um cell size, que é para poder definir o tamanho da célula. Eu vou botar aqui 200. E elevation scale, que é para definir o quê? O tamanho da elevação, certo? A position, onde é que está a posição dos dados aqui, ó? Ele está aqui, ó, no campo, ó, coordinates, certo? É onde está a posição das informações. Então, ó, eu vim aqui e vou colocar o get position coordinates, certo? Indicando o local do data frame que tem as coordenadas, certo? Dito isso, o que é que vamos fazer? Vamos renderizar, certo? Esses dados. De que forma a gente vai renderizar esses dados, certo? Esse daqui, ó, já é um pouco mais complicado. Eu vou criar aqui, ó, um view state, certo? Então, ó, vou dar aqui, ó, pdk view state, certo? Latitude. Aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou definindo a visualização do estado, certo? Que vai iniciar na inicialização do mapa. Então, ó, no caso aqui, essas são as coordenadas de São Francisco, certo? Que ele já tem até identificou aqui, certo? Deixa eu ver se está corretinho. Ok. Define o zoom aqui que vai utilizar, certo? A orientação, eu estou colocando sem. Aqui é a rotação, certo? Estou colocando sem rotação. E aqui é a inclinação, certo? Dito isso, agora vamos plotar esse mapa. Vamos renderizar. Então, vou botar aqui, ó, render, certo? Vai ser o seguinte, ó, pdk ponto deck, certo? Que é uma oportunidade que a gente tem de fazer. A gente pode colocar isso dentro de uma variável e depois chamar no PyDeck chart do próprio Streamlit, certo? E aqui eu vou fazer o quê? Ó? Layers. Vou dizer que os layers é meu layer, certo? Ok. E aí, tranquilo. Aí, ó, inicial view state é o meu view state que a gente já definiu. E o tooltip igual a text, certo? Aí, ó, vou vir aqui e vou. Tooltip seria uma informação que eu vou colocar dentro do, digamos assim, do nosso gráfico, certo? Então eu vou vir aqui, ó, colocar aqui, ó, um texto aqui, eu vou botar um position, tá aqui, ó, barra N para ele pular, certo? E vou colocar aqui, ó, count, aqui, certo? Ó, simples, ok? E aqui eu vou dar, ó, st pydeck chart. Vou chamar o render, certo? Que é para renderizar aqui o nosso projeto. Então, ó, salvei aqui, ele já está aqui, ó, em execução, certo? Vamos abrir aqui o nosso projeto. Vou dar um F5 aqui. Tá faltando eu fechar alguma coisa aqui. Ok. Olha, tá aqui, ó. Não botei a vírgula. Agora sim, salvei.
Room aqui para ver nossos gráficos. Ele vai carregar, então vamos aguardar. Salientando o seguinte, esses dois gráficos são exemplos da própria documentação, gente, que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, é pertinente que vocês verifiquem a documentação, porque é dentro da documentação que a gente vai aprender a utilizar as bibliotecas, certo? A maioria das vezes, quando eu vou buscar alguma solução dentro dos meus projetos, eu vou me alimentar da documentação para saber como é que eu vou seguir o caminho. E a partir do template que está da documentação, eu vou lá e adapto aquele template para a minha solução, certo? Então, ó, tá aqui o nosso gráfico, ó. Posso colocar aqui até uma inclinação, acho que é interessante. Ó. Tá aqui um 40. Vou dar um reroom. Então, ó, agora a gente, com essa inclinação a gente consegue ver melhor, certo? Então, ó, é apenas mais um exemplo aí. Vamos continuar trazendo outros exemplos, certo? Dá um enter aqui. Seguinte, aqui eu já vou trazer, ó, já pronto para a gente ganhar o tempo, certo? Trouxe aqui. Vou trazer aqui, ó, um arquivo JSON aqui para o projeto que vai estar disponível no link da descrição, onde vai ter um repositório com esses dados, certo? Então aqui eu tenho coordenadas das cidades, certo? Coordenada das cidades, certo? De algumas cidades aqui, não daqui, que eu não estou mais na Paraíba, mas do estado da Paraíba, certo? Bem próximo a um projeto que eu, de fato, precisei utilizar de perfis de atendimento, certo? Mas aqui, no caso, eu estou trazendo para uma outra situação. Estou simulando aqui, por exemplo, aqui, ó, dados de incidentes, certo? Então, ó, eu peguei, li os arquivos desse arquivo JSON, ó, eu trouxe coordenadas e atendimentos. Esse aqui é de incidentes, né? Eu já trouxe o próximo gráfico, trazer de incidentes para cá. Tá aqui, coordenadas e número de incidentes, certo? Então, ó, eu tô trazendo aqui, ó, incidentes JSON, certo? Eu tô utilizando esse layer aqui, ó, scatterplot layer, pegando esse data frame 3, certo? Coordinates aqui, ó, que são as coordenadas, que é esse campo aqui, certo? Ó. Aí, ó, aqui eu tô definindo um filtro de coloração, certo? Eu tô definindo aqui o preenchimento dos pontos, tá? E aqui eu tô definindo um raio proporcional à quantidade de acidentes. É algo para dar um volume de acordo, certo? Esses outros a gente já viu. Então, ó, aqui eu só vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Fiz a mesma coisa, ó, vou já copiar aqui para vocês. Eu fiz a configuração da visualização inicial do estado, trazendo a latitude, longitude, o zoom, certo? E o pitch, certo? Para quem lembra aqui, ó, o pitch é o quê? É a rotação, certo? Inclinação aí, é a inclinação no caso da visualização, certo? Agora, fiz o quê, ó? Eu renderizei. Nesse daqui eu já renderizei de uma outra forma, certo? Eu fiz todo o processo que a gente aqui, ó, colocou dentro de uma variável, certo? Aqui eu fiz direto no adjet do Streamlit, ó, PyDeck Chart, certo? Eu renderizei aqui, ó, o layer, que foi isso aqui que a gente fez, certo? O local inicial de visualização, que foi isso aqui, ó, que eu defini a latitude e longitude inicial, e o tooltip, que são as informações que vai estar dentro do projeto, certo? Atualizei aqui, vou dar aqui um rerun, certo? A ideia aqui, gente, é só mostrar exemplos distintos que essa biblioteca é capaz de fazer para que vocês possam se interar aqui. Então, aqui, ó, eu fiz simplesmente um gráficozinho, ó. Ele trouxe aqui, ó, com dando o tamanho aqui de acordo com as informações. Ó. São Paulo, incidentes 10, Florianópolis 7, Rio de Janeiro 15, certo? Salvador 8, Recife 12, João Pessoa, ó. Nem botei João Pessoa, Natal 4, Fortaleza 9 e assim subsequentemente, certo? Vamos para mais um exemplo. Vou fazer nesse mesmo formato aqui. Vou trazer o já pronto aí para vocês, para a gente não perder tanto tempo, esse vídeo não ficar tão grande, certo? Vou carregar aqui, ó. Copiei aqui, colei.
certo? Vamos passo a passo aqui explicar o que é que a gente fez, certo? Vamos lá, a gente parou aqui, vamos aqui para baixo. Então aqui, ó, atendimentos na Paraíba. Isso aqui é uma simulação de uma situação real, tá? Eu utilizei dentro da minha carreira já recentemente, certo? São dados aqui de mapeamento de atendimentos, certo? Onde aqui eu criei dados aleatórios com coordenadas e número de atendimentos, tá? Então aqui tem as coordenadas e o número de atendimentos aqui, ó. Tem todas, e aí botei algumas cidades, tá? Do estado da Paraíba, certo? Carreguei esses dados, tá aqui, ó. Carreguei esses dados aqui, ó. Certo? Carreguei puramente com JSON, ó, JSON loads aqui, carreguei esses dados, certo? E chamei eles de um data frame, certo? Fiz aqui, ó, um ajuste com base na quantidade na elevação, certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei esse campo de elevação, que é para poder, isso aqui não fui nem eu, tá? Foi um exemplo que eu pedi para o chat GPT criar para mim, para poder, porque o que eu percebi, os tamanhos estavam ficando pequenos, certo? Então eu criei esse campo de elevação para ele dar uma elevação maior e assim ficar mais visível no mapa. Como aqui são dados fictícios, tá? Eu tava botando pouquíssimos atendimentos, certo? E aqui a gente fez toda a definição do layer, ó. Escolhi o tipo de gráfico que a gente utilizou, que aqui dessa vez foi o column, certo? Defini aqui qual o dado. Eu botei data aqui igual ao DF. Eu poderia chamar diretamente o DF, certo? O get position, certo? Que eu utilizei aqui, ó, coordenadas 0 e 1, certo? Ó, como eu coloquei aqui, ó, o 0 é esse daqui e o 1 é esse daqui, certo? Coordenadas 0 e 1, certo? Aqui, ó, eu tô definindo, ó, a altura, tá? Eu tô dizendo aí, ó, que ele vai de acordo com o elevation, o tamanho dos itens, tá? Das colunas, ele vai de acordo com o campo de elevação. Eu poderia botar de acordo com o campo de atendimento também, depois a gente troca para ver se tem algum impacto, certo? E aqui ele tá falando a escala de elevação, o raio da coluna, certo? As cores que a gente pode utilizar, certo? E vamos lá. Aqui ele está pedindo, por exemplo, deixar eu ter interação. No caso aqui é exibir o tooltips que a gente utilizou. E aqui é o destaque, né? Aqui eu coloquei o que? A visualização inicial, onde coloquei a latitude e longitude do estado, certo? E aqui eu fiz o tooltip aqui, ó. Eu fiz um style aqui dentro do tooltip que não sei se funcionou bem. Tá aqui, certo? Eu botei agora aqui, ó, o ChatGPT ele trouxe no formato de HTML. Em simplesão e fiz aqui, ó, PyDeck Chart, Layers, inicial, do tipo direto no widget do Streamlit. Salvei, certo? Vamos ver lá como ficou. Nossa, ele voltou aqui para a pasta. Vamos dar um rerun aqui, só para a gente finalizar mais rápido aí, não perder mais tanto tempo de gravação nem de vídeo, certo? Vamos lá, ó, atendimentos na Paraíba. Ele trouxe esse gráfico de colunas ali, ó, de acordo com as cidades, ó. E assim eu consigo mapear onde é que são as cidades que eu tenho mais atendimentos. Só que aqui eu coloquei naquele campo lá, ó. A gente utilizou a gente utilizou esse cálculo. A gente não. O chat GPT ele indicou esse cálculo aqui para melhorar, né? Eu vou trocar por atendimentos. Só para a gente ver se ele vai dar uma diferenciação no tamanho das barras aqui, das colunas. Tudo de rerun aí. Vamos aguardar. Ó, ele ficou bem menorzinho, tá? Então tudo isso pode ser personalizável, tá? Eu acredito que eu até posso tirar essa opção, deixar a escala mais meio que automática do Pop Data Frame, certo? Vamos ver se de fato eu estou certo no meu pensamento, ó. Estou, certo? Ele meio que fez de forma automática, considerando aí o que tinha. E aí eu posso estar mudando a rotação, a elevação, certo? A inclinação para melhorar a visualização. Mas isso aí a gente vai, eu costumo dizer que é tentativa e erro. A gente vai verificando aí, vendo se de fato ficou bom ou não. E aqui, ó, eu posso posicionar meu mouse e ver. Aqui o ideal é que a gente deixasse um pouquinho mais grossinho o raio aqui dessas colunas para ficar melhor e deixasse mais do alto. Eu acho que ficaria melhor. Então, gente, basicamente é isso, tá? A ideia hoje foi mostrar um pouquinho dessa biblioteca, tá? Não sou especialista na biblioteca, não sou especialista em visualização de dados. Cara, hoje mais da engenharia,
quando tenho algum ali, eu quebro um galho, né, certo? E o Streamlit e o PyDeck, uma forma de trazer mapas de forma de qualidade é essa, certo? Se você caiu de paraquedas aqui no YouTube, não faz parte do curso, certo? No link da descrição do vídeo tem aí um link com cupom de desconto do curso do Streamlit, onde você vai ter acesso a mais de 7 horas de conteúdo do um projeto de ponta a ponta, falando sobre cada widget ali, certo? O curso em si, eu tenho uma playlist no YouTube, onde a gente tem cerca de entre 40 e 50% do curso todo na playlist gratuitamente, certo? Mas os outros 50%, pouco mais de 50% tá só exclusivo para aqueles. Então, se faz sentido para você, for legal para você, adquire o curso, certo? Eu espero que eu possa lhe ajudar. E é isso, gente. Se você tá vendo pelo meu canal no YouTube, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima.